Boa tarde, mais uma vez aqui com vocês, grande alegria, nós estamos compartilhando um trabalho muito bonito e emocionante com a UpTV e a Clã Saúde, a Clínica Clã. E, como sempre, a gente sempre gosta de trazer novidades, tá? Eu queria salientar que é muito interessante que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato conosco pelo Insta @clãsaúde ou o nosso WhatsApp 94-352-0640. E com muita alegria hoje, vocês já viram aquelas fotos iniciais, nós estamos com uma nova equipe de esteticistas e que eu gostaria muito que vocês conhecessem, soubessem um pouquinho da vida delas, da formação delas, porque ela só vai trazer muitas alegrias a toda a equipe da Clã e aos nossos pacientes. Então eu queria apresentar a Ellen Tibério. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Oi, doutora, tudo bem? Oi, olá, pessoal. A Ellen, ela já iniciou, já tem mais de um mês, né, um trabalho conosco, e depois ela vai contar a experiência dela para vocês todos. E temos aqui a Amanda Benício. Como é que vai? Prazer em estar aqui conosco. Oi, doutora, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar hoje aqui com você, dividindo essa tarde maravilhosa, né, com a Ellen, com toda a nossa equipe, que hoje, infelizmente, a Deise não pôde não estar aqui, né, mas, enfim, da próxima vez ela vem. Mas, enfim, é um prazer, doutora. Igualmente. Então, a Deise é uma outra membro da nossa equipe aqui e não veio. Conta para ela, para todos, por que ela não veio. Então, meus amores, adivinham, né? Ela fez uma hidrolipo, tá? Com o Dr. Edson, né? E ela está recentemente operada. Ela está um pouquinho afastada, tá? Mas a próxima gravação estarei trazendo ela. E não vai. Ela é uma pessoa que, nossa, estaria muito feliz se ela estivesse aqui. Mas enfim, a próxima vez ela vai estar aqui para se apresentar para todas vocês. É isso aí, Deise, que está nos assistindo. Um beijão para você. Peninha que não deu para vir hoje, mas ótima recuperação. E nós vamos aguardar você para falar sobre a sua experiência com a cirurgia hidrolipo, né? Que ela vai poder contar para todos nós. Sim. Então, querendo saber um pouquinho sobre você, Amanda, por favor, fala para mim um pouco da sua formação, sua experiência clínica, para que todos entendam. Então, meninas, eu sou Amanda Benício, estética, tá? Eu tenho uma clínica de estética em São Bernardo. Eu sou formada pela Faculdade Metodista, tá? Em estética e cosmetologia. E está sendo uma experiência maravilhosa. Eu não tenho palavras para agradecer, né, estar tendo essa oportunidade para trabalhar com a doutora com um pós-operatório, que era realmente minha grande paixão, né? E graças a Deus a nossa equipe foi crescendo. E aí surgiu uma vaga para a Deise veio trabalhar comigo. E aí agora também veio a Ellen, minha mascotinha. Que ela, inclusive, fica na clínica da doutora. Na minha clínica, quem fica é a Deise, tá? E aí, quem for fazer cirurgia de hidrolipo com o Dr. Edson, vai estar vendo apenas a Ellen, tá bom? Eu não consigo vir para cá. Então, é ela que é responsável por todos os pós-operatórios lá do Dr. Edson. Que ocorrer. E, se for necessário, a Deise também, não é? Exatamente. A tendência é crescer. Isso. Tá? A tendência é voar. E quanto tempo você tem dessa experiência pós-operatória que, no fim, não iniciou, você se formou, mas não iniciou exatamente com esse tipo de... Não. Desde o início era seu interesse trabalhar com pós-operatório, ou isso foi surgindo pelas indicações dos cirurgiões plásticos, outros? Como é que foi? Então, doutora, foi acontecendo. Eu saí da faculdade, né, muito certinha, com muito medo também de trabalhar com pós-operatório, porém eu sou técnica em enfermagem, então eu já vinha estudado sobre o corpo humano, sobre pós-operatório, e aí muitos clientes me procurou
né, para saber sobre pós-operatório. Eu tinha muito medo. Incrível que pareçam, meninas, eu tinha muito medo de trabalhar com pós-operatório, tá? E aí foi surgindo muito pós-operatório, época de pandemia, foi onde o pós-operatório para mim realmente deu aquele, né? E aí, cada paciente que entrava na minha clínica, eu descobri que era isso que eu amava, né? Na verdade, eu amo a estética, mas o pós-operatório eu me identifiquei muito mais, né? Pelo que eu sei, assim, o pós-operatório tem todo um protocolo, atitudes, toda uma sequência que depois elas vão explicar um pouquinho, né? Sim. Sobre isso. E conta para nós, para todos sabermos, como que surgiu essa relação entre a Clínica Clã, Dr. Edson, Amanda Benício e a sua equipe? Então, doutora, eu tive uma primeira paciente, que eu não posso falar o nome, né? Mas, enfim, quando eu fiz o pós-operatório dela, eu quase caí para trás, que eu falei assim, nossa, você fez hidrolipo? E aí eu falei assim, não, como assim, uma hidrolipo? Porque eu não conhecia muito o que era uma hidrolipo, né? A hidrolipo que eu conhecia era a hidrolipo da estética, que é com soro, né? E aí ela falou assim, eu falei assim, mas o seu corpo está perfeito, não é possível, enfim. E aí eu comecei a me apaixonar pelos trabalhos do Dr. Edson, né? Entrei em contato com o Dr. Edson, perguntei para ele se eu poderia estar usando a imagem da paciente e o trabalho dele. E com isso eu comecei a publicar. E as minhas pacientes, né, começou também a elogiar o trabalho do doutor. Então, não, foi uma coisa muito assim, nossa, gente, não acredito que você está trabalhando com pós-operatório de hidrolipo, porque as pessoas não conheciam o que era uma hidrolipo, o certo, né? Então, eu deixava as fotos no meu Instagram, eu falava o valor, e o Dr. Edson deixou eu muito bem à vontade aí para mim estar publicando no meu Instagram também. E aí, claro que tem essas fotos, quando publicadas, tem todo um termo de liberação sim. e permissão do paciente, né? Sim, sim. E então, pelo que eu entendo, assim, você ficou encantada pelos resultados, os próprios pacientes falavam o quê? Então, eles mesmos não acreditavam com o resultado que realmente eu pego cirurgias de grande portes, né, como lipoescultura e abdominoplastia. Então, eu ficava sem acreditar que ali era somente uma hidrolipo. Então, muitas pessoas começaram a me perguntar, muitas pessoas começaram a me mandar mensagem para saber a respeito da Clínica Clã. Então, assim, foi um engajamento muito, 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 assim, muito forte com o meu nome Amanda Benício Estética, né? Que bom, fico feliz, Amanda. E aí, o doutor sempre me cobrava, vem aqui na clínica pra gente se conhecer. Porque, gente, eu não conhecia o Dr. Edson, eu não conhecia a doutora Tânia. Foi acontecendo realmente, Deus, né, vai conduzindo pra sair tudo perfeito. E foi tudo perfeito, né? Você tem muitos seguidores, não tem, Amanda? Tenho. Como é que é? Eu tenho bastante seguidores. O meu público ele é muito fiel a mim, graças a Deus, né? E quando pintou, né, o convite que o Dr. Edson fez para mim, gente, eu chorei. Vou falar a verdade que eu chorei. Eu falei, Dr. Edson, vamos fazer essa reunião, vamos, porque assim, é um sonho de todas as pessoas, de todos os esteticistas que acaba de sair entrando no mercado de estética, trabalhar com cirurgião plástico. Gente, isso daí é um sonho. E a Ellen está aqui, não me deixa mentir, tá? Então, assim, eu me senti privilegiada por ele, pela doutora Tânia. Eu fui muito bem recebida aqui na Clínica Clã. A Ellen também, a Daisy também. E é só sucesso, né, gente? Eu fiquei muito feliz e eu espero que essa parceria dure aí pro resto da vida, hein, doutora? Bom, eu mais do que nunca, porque, gente, sempre meus convidados, quando vêm aqui, eu falo, seja você mesma e não invente nada. Fale o que o seu coração mandar. E eu, sinceramente, estou muito feliz pelas palavras que você nos transmitiu.
Só uma observação, o doutor Edson não é cirurgião plástico, né? Isso. Ela fala de um modo geral, porque ela tem parceria com trabalhos de outros cirurgiões. O doutor Edson fez 2 anos e meio de cirurgia plástica estética, mas ele não fez a especialidade de 5 anos, que aprende aí fazer reconstituição de pessoas queimadas, orelha, face, essas coisas em que exige todo aqueles 5 anos de especialidade em cirurgia plástica. Você, então, com essa quantidade de seguidores, começou a propagar todos esses resultados? Então, aí foi realmente uma loucura, porque eu comecei a postar muito o resultado do doutor. As minhas clientes mesmo falavam, você vai postar a minha foto hoje? Eu falei, vou. E daquela foto, eu comecei a ter muito mais seguidor, as pessoas começaram a confiar mais no meu trabalho, as pessoas confiam mais no trabalho do Dr. Edson, né? Sim. E isso daí fez muita diferença no meu engajamento como um esteticista, gente, tá? E é isso, fica a dica para todas vocês que gostam de pós-operatório, né? Tenta fazer uma parceria com médicos bons, porque também não é do jeito... vamos supor, eu não iria fazer parceria com um doutor que havia vários processos, e eu tenho certeza que eles também não haveriam me chamado para participar da turma, da equipe deles, né? Para colocar dentro da clínica dele. Então, foi uma coisa muito assim de Deus, e eu sou muito grata por tudo que está acontecendo nas nossas vidas, né? Chegamos apenas para agregar, né? Fizemos uma troca muito gostosa. Que ótimo. Eu estou aqui... Sabe aquela história que você está sempre acostumado a andar, que você não tem que pensar como você vai andar? Então, vou contar uma coisinha agora para vocês que eu percebi. Nós estamos falando aqui sobre hidrolipo. Você conhece hidrolipo? Sabe que tipo de cirurgia é essa? É que a gente já fez vários programas aqui falando, mas eu vou resumir para vocês, tá? É um tipo de cirurgia em que é possível fazer dentro da clínica, num centro cirúrgico, em que o local que você deseja fazer a remoção da gordura é anestesiado superficialmente, é colocado anestésico com soro, é por meio de agulha, tá, injetado na sua pele, e lá depois vai ter um aparelho que é uma cânula muito semelhante à que faz em lipoaspiração, faz um cortinho de 0,5 milímetro, a cânula entra naquela região e bem superficial vai trabalhar na região de gordura, succionando essa gordura e quebrando ela ao mesmo tempo. Isso é hidrolipoaspiração, tá? Para quem não sabe. E você pode fazer em qualquer lugar do corpo. Pode ser em região de papada, pode ser em braço, pode ser em abdômen, pode ser na parte das costas, pode ser atrás das costas, pode ser interno de coxa, pode ser ao lado das coxas, que é culote. Então, a parte interna de joelhos, aquelas regiões que tiverem acumuladas a gordura. Então, isso que é hidrolipoaspiração. E aí, interessante, porque as coisas vão surgindo e eu vou fazer uma pergunta. Explica para quem nos está assistindo qual a diferença, então, daquela que injeta... Como é que chama esse processo aí? Hidrolipo, né? Com soro, né? Hidroclasia, né? Isso, é isso aí. Vocês já ouviram falar sobre esta? Ela vai explicar. Explica aí para nós um pouquinho. Então, doutora, eu não trabalho com esse tipo de procedimento na minha clínica, tá? Até porque, assim, gente... Esse procedimento, ele depende muito do seu metabolismo. Então, assim, eu sou bem sincera, tá? Então, quando a paciente vai lá, que eu vejo que a paciente está muito ansiosa, que vejo que a paciente tem uma condições para pagar uma hidrolipo, o que, que eu faço? Olha, você não acha melhor fazer uma avaliação com o Dr. Edson, para o Dr. Edson te avaliar? Porque... a hidroclasia, ela vai depender muito do seu metabolismo. Então, você concorda que se a paciente estiver ansiosa, porque normalmente ela já vai estar ansiosa, né? Nessa situação. Nesse processo. Nesse processo. Então, a hidroclasia eu acabo não fazendo e eu encaminho a paciente para fazer uma avaliação com o Dr. Edson, porque são 2 procedimentos totalmente diferentes, né? E só uma observação, amiga. Além dela
ter essa questão do metabolismo, a pessoa precisa ser muito regrada em alimentação e exercício para ter um resultado bem bacana. E é onde a gente tem essa dificuldade das pessoas não terem essa alimentação ok, de exercício. Então, ela demanda muito disso, metabolismo, exercício e alimentação. Então, no fim, o que ocorre é que a hidrolipo, ela acaba sendo um processo cirúrgico mais traumático. Já esse tipo de proposta, assim como injetar enzimas, assim como a criolipólise, são procedimentos que o objetivo é bem semelhante da hidrolipo. Porém, se você quer um resultado bem mais assertivo e dependendo da quantidade de tecido gorduroso que você tem, o resultado ele é muito maior e efetivo do que esses outros tipos de procedimento. Eu até pergunto, isso que eu estou falando é verdade? Vocês concordam? Eu entendi que sim, mas eu quero que vocês expliquem a todos aí como que funciona. É sim, doutora. É um pouquinho mais doloroso, né? Porque, gente, eu não vou mentir, é um procedimento que dói, é como se é uma cirurgia, né? Então, independente de qual seja a cirurgia, então a gente tem que respeitar o limite da dor de cada paciente, tá? Então, é um procedimento que tem que fazer totalmente tudo que você for fazer para uma cirurgia de grande porte, o doutor também encaminha os exames, né, doutora? Tem a questão dos exames. Então, não é simples. Muitas pessoas, hidrolipo pode estar fazendo na clínica? Pode, gente. A hidrolipo, ela é uma cirurgia de pequeno porte, né, doutora, para a região de gordura localizada. Porém, o doutor, ele explica certinho para você. E você também tem que fazer todos os exames, né, doutora? Então, assim, gente, essa hidrolipo, ela é feita com segurança, tá? Pelo menos com o Dr. Edson, tá bom, gente? Porque existe muito lugar aí que não é recomendado. Então, quando vocês forem marcar alguma avaliação independente com qual médico, prestem muito atenção, tá? Porque existe médicos que realmente acaba fazendo hidrolipo barata e aí, por conta dessa hidrolipo barata, acaba queimando os outros profissionais que sabem trabalhar com hidrolipo, tá? A hidrolipo, de praticamente 20 anos que o Dr. Edson executa lá na Clínica Clã, na verdade, acho que é parecido desde quando surgiu na região aqui. O doutor é um dos pioneiros nesse tipo de cirurgia. A parte de ser dolorido ou não, é claro que logo após o procedimento, você vem num processo inflamatório de uns 3 a 5 dias, muito mais intenso, né? E a inflamação, ela gera inchaço, vermelhidão, e a partir daí gera dor. É por isso a necessidade do controle correto, com as drenagens e os cuidados corretos. Mas não é uma dor assim insuportável, aos poucos já vai melhorando, só que eu sempre disse a vocês, e por todas as cirurgias que eu já acompanhei e muitas vezes ajudo durante a cirurgia, é inerente também de cada um. Tem algumas pessoas que levam numa boa, já escutei até, nem tomei analgésico. E tem gente que fala que sentiu muita dor, que nem se mexia. Raro são as pessoas que sentem tanta dor, mas a maioria é de boa. Aqueles períodos, o período que eu te disse, de uns 5 dias, vai até 7, que faz uso de analgésico, mas não, normalmente uns 3 a 5 dias, e depois isso vai diminuindo e o processo, então, inflamatório vai regredindo, ele vai sendo controlado, tem que ser trabalhado com as nossas parceiras aqui, que trabalham com a nossa equipe, que seria da parte da drenagem, é fundamental, né? Então, neste caso, as pessoas têm essa dúvida. Amanda, eu vou fazer uma hidrolipo, eu tenho que fazer drenagem? Eu sou obrigada a fazer drenagem? E aí, doutora? Gente, olha só, prestem atenção. Eu tenho uma gordura localizada, por exemplo, aqui na barriga, né, que a gente fala que é o abdômen. Eu fiz todo esse trauma por debaixo, com a cânula bem superficial na pele, onde tem a gordura. Ó, só pra você imaginar, a pele mesmo nossa, ela tem ali
uns 0,6 milímetros. Ela é muito fininha. Depois disso já vem a camada gordurosa. Então, a cânula tem que estar nessa camada. Então, se você falar assim, é menos de 1 milímetro que a cânula vai estar, 1 centímetro que a cânula vai estar lá embaixo trabalhando. Né? O doutor sempre está com a mão ali vendo onde a cânula está passando bem pertinho da sua pele. Dá para ver ela passando ali. Então, ele descola toda essa região entre a gordura e a parte de cima que é a pele. Isso tudo causa o quê? Uma inflamação. Vai ter um tecido ali que vai ter que se formar de cicatrização. Sabe quando você tem um machucado, cicatriza, e aí depois você vai ver aquela cicatriz? Por debaixo da pele a gente não vê, mas vai existir. Só que todo esse processo de cicatrização, ele pode ser totalmente desequilibrado, maluco, agudo. E quem vai entrar para regular isso e fazer essa cicatrização ser uma forma reparadora, equilibrada, são as drenagens. Fundamental, uso de cinta, drenagens. Então, não. Sozinho, fazer a cirurgia e não fazer esse processo é querer judiar do paciente. Exatamente. Outra dúvida também, doutora. Já sabemos que vamos fazer pós-operatório, sabemos que vamos usar uma cinta modeladora de acordo com o que o doutor for passar também, né, para a marca, o tecido também, existe um tecido certo também. Outra dúvida, as minhas clientes, elas têm mania de colocar cinta, aquelas calcinhas normal. Isso daí, gente, é um BO. Então, assim, faça tudo certinho. O doutor, ele vai te explicar. Ah, tem que usar essa cinta. Gente, tem que usar a cinta. O que não é preciso usar é a meia, né, doutora? A meia. A meia, eu praticamente na clínica, raro, mas muito raro aconteceu de orientar. Só se a pessoa tem um histórico de trombose, alguma coisa assim, que não tem uma circulação boa. Inclusive, conosco tem lá o especialista em vascular e que sempre a gente está em contato. Então, raras vezes. O que a gente faz e orienta é que as pacientes usem uma cinta, gente, que vem até próximo ao joelho. Porque ela já vai fazer uma contração nessa coxa, na perna, na parte superior, acima do joelho, junto com o restante do corpo, da parte superior, que já vai funcionar como uma meia elástica, tá? E aí vai ajudar nesse controle de edema, que seria a pessoa ficar inchada e aí ter um processo agudo de resposta celular naquela região, e aí vem muito inchaço, muita vermelhidão, temperatura aumenta naquela região, muita dor. E é isso que tem que ser regulado. Sim, muito bem. Doutora, outra dúvida também, né? A senhora sabe falar melhor do que eu. As pessoas ficam com receio quando se fala de anestesia, né? Anestesia local e o tipo de anestesia geral, né? Por que na hidrolipo ela é a local? A hidrolipo, pelo próprio nome diz, é uma anestesia local. Ela é local porque a proposta da remoção do tecido gorduroso, ela é diferente numa lipoaspiração. Lipoaspiração, hospital, a pessoa ela é anestesiada de outra forma, né? É corpo todo, e ali, por ter essa situação de estar toda anestesiada, o profissional vai poder fazer um planejamento de remoção de gordura em muito mais áreas e uma maior quantidade de gordura no mesmo procedimento cirúrgico, tá? Mas, assim, o profissional tem um limite para ter a quantidade de remoção de gordura, não é assim, se tem muito, limpa tudo e ele vai ao Deus dará. Não. Ele tem um parâmetro de quanto ele pode tirar de gordura de acordo com o peso do paciente e tudo mais. Já na hidrolipoaspiração,
O paciente não é anestesiado, ele toma só assim um remedinho para ficar menos ansioso e aí aquela região somente vai ser anestesiada, é misturado soro e anestésico, tá? Então é só aquela região, o paciente está lá conosco, ele conversa conosco, entendeu? Por isso que também tem um limite de quantidade de anestésico local que é injetado. E aí, normalmente, o doutor só faz por regiões. Então, um dia o abdômen, no dia seguinte quer fazer outra região, é outra região. Quer outra região, uma terceira, aí é no terceiro dia. Ou o paciente quer fazer numa semana uma região, na outra semana outra região, entendeu? Então, assim aos poucos. Da lipoaspiração, então, você não está dentro de um hospital e não vai receber uma anestesia geral. Essa é a diferença. E é verdade também que na lipoaspiração você consegue chegar mais próximo com a cânula do músculo. E aí você consegue trabalhar mais a agressão ali, tirando gordura. Sim. Entendeu? Outra dúvida também, doutora. Olha, gente, ela tá me entrevistando, vocês viram, né? Gostei, gente, Amanda. Aqui não foi nada... Gostei, mudou a entrevistadora aqui, ó. Sendo Amanda, tá, galera? Olha, eu acho ótimo isso surgir, porque aqui é uma conversa, assim, que vai fluindo. Eu tenho até uma sequência aqui, mas eu acho muito interessante, porque a Amanda, ela tem muita experiência e tem os pacientes que, de repente, chegam com dúvidas até ela, diferente de nós. Apesar de ter, é uma autoexperiência, entendeu? Doutora, a última perguntinha. Vamos nós, aí. Vamos supor, uma paciente veio fazer hidrolipo no abdômen total. E aí ela acabou engordando, não manteve a dieta dela. E ela pode estar fazendo quantas vezes a sessão da hidrolipo? Olha, ela pode. Tem gente que passado um tempo, depois de um ano e meio, quer e ficou incomodada e quer fazer de novo. Esse gente aqui já fez 3 vezes na mesma região, lógico, em tempos espaçados. Sim. O que ocorre só é uma dificuldade maior do doutor poder depois passar a cânula por debaixo dessa pele, porque lá vai ter um tecido de cicatrização. Lembra que eu falei para vocês? E tem aquelas historinhas da fibrose, que é um tecido que fica mais durinho, que nem um novelinho de lã, em algumas regiões pode ficar mais onduladinho ou mais fica mais durinho. E aí o doutor vai ter dificuldade por passar essa cânula. Exige, muitas vezes, um pouquinho mais de anestesia, a paciente pode sentir um pouco mais de desconforto. Mas é fundamental, sempre que tem as drenagens pós-operatórias, que no mínimo a gente indica 10 sessões, podendo ser mais, e controlar esse tecido de cicatrização, que assim, a fibrose é deixar o tecido mais durinho, tem mais concentração de colágeno e elastina naquela região. Mas se ela for irregular, vai ficar feia a sua pele. E quem quer, né? Ficar mais magrinha com a pele toda assim. Um pouquinho sempre fica diferente. Nunca a sua pele vai ficar virgem, igual você nunca ter feito nada, né? Depois que faz, tem uma certa alteração. Sim. Mas a drenagem é fundamental, entrando com os processos diferentes na sequência, que depois a Ellen vai explicar um pouquinho para todos nós. Né, Ellen? Sim. É isso aí. Ô, Ellen, o que você está achando de todas essas perguntas aí, respostas? Tá bem legal, porque é o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, elas perguntam muito para nós, para ter essa segurança de poder vir fazer a avaliação e poder operar. As pacientes vêm, nós procuramos sempre explicar o máximo possível. Muitas vezes elas estão muito ansiosas e o que a gente fala elas não escutam, mas a gente repete, né? E vai explicando com calma para que tenham um entendimento. Tudo isso antes é feito um termo, tem um contrato, tudo que a gente explica está escrito, entendeu? Porque às vezes o que a gente fala, aí a pessoa esquece, né? E é importante toda a situação. Tanto que o doutor põe lá no contrato dele, em termos da cirurgia de responsabilidade pós-cirúrgica, de que a drenagem é fundamental. E se a pessoa faz em algum outro lugar que de repente o profissional não esteja apto com a experiência de drenagem pós-cirúrgica, ele não se responsabiliza pelos problemas. Que é isso, ó, pele ondulada, um monte de carocinho mais durinho, que é a fibrose.
Muito edema, eu sou muita bem dor. suspeita para falar, né, de pós-operatório, porque não adianta, gente, a gente estar lidando com sonhos. Então, assim, a pessoa acha que vai fazer uma hidrolipo, que já vai sair uma Barbie, e não é isso, galera. Existe o pós-operatório. O que é o pós-operatório? O pós-operatório, ele é 50% do resultado, tá? Seja lá qual cirurgia, tá, gente? Indiferente se for a hidrolipo, se for abdominoplastia, se for lipo de papada, bichectomia, entre outras aí. É fundamental, tá? Então, assim, o pós-operatório hoje é necessário, tá? E é benefício para você. Porque a hidrolipo, depois de quantos dias, doutora, que a paciente já tem uma vida normal? Olha, Uns 2, 3? depende Assim, de né? cada um. Depende de pessoa para pessoa. Mas coloca aí, vai, uns 5 dias depois. É que é assim, É porque as pessoas... eu faço a cirurgia, mas eu trabalho no meu computador, sentada, e não fico esticando, levantando, tendo que pegar filho, fazendo faxina. Perfeitamente eu vou poder trabalhar no dia seguinte. Sim. Né? Então, depende da sua atividade profissional, não é? E o tipo de movimento que você vai fazer. Gente, é o seguinte, surgiram tantos assuntos interessantes aqui, mas vocês não vão embora, continuem assistindo aqui o nosso programa da Clã TV, falando muito sobre cirurgia, procedimentos estéticos. Vocês vão saber muito mais no bloco 2 e daqui a pouquinho a gente volta e vamos aí para um intervalo, tá? Até mais!
Olá, olha aí, já voltamos rapidinho para o bloco 2. E, para vocês saberem, para quem não assistiu o primeiro bloco, estamos falando sobre uma nova equipe dentro da Clínica Clã, em parceria de esteticistas, que vai cuidar dos pós-operatórios e muitos procedimentos estéticos em nossa clínica. Então, eu vim apresentá-las para vocês conhecê-las, tá bom? E, consequentemente, nós vamos dar continuidade, então, sobre o assunto de hidrolipoaspiração na Clínica Clã, tá bom? Podendo acessar, se vocês tiverem dúvidas, no Insta, @clãsaúde, ou no nosso WhatsApp, 943520640, tá? Então, vamos lá, eu queria saber um pouquinho da Ellen, que faz parte da nossa equipe aqui. Então, conversamos bastante com a Amanda, né, Amanda? Sim, nem gosto de falar, né, meninas? Amanda, gente, virou ela aqui apresentadora, me perguntou um monte de coisa, mas é assim que eu gosto. E a Ellen, então, Ellen, fala um pouquinho de você, da sua formação, sua experiência. Eu estou formada há 3 anos, como esteticista. Me formei no Polígono. Hoje estudo biomedicina na Metodista. O ano que vem estou formada e vou dar continuidade nessa área de estética, onde eu vou poder fazer invasivos, agregar mais, né? No pós-operatório, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho trabalhado. Conheci a Amanda através de um curso que ela me deu, que o pós-operatório é muita responsabilidade, né? Não é apenas uma massagem como todos acham. É uma responsabilidade muito grande que está nas nossas mãos. E quando eu fiz o curso, não me senti segura de fazer, tinha toda a técnica teórica, mas a prática era completamente diferente quando a gente lida com o dia a dia, né? Sim. E aí, como a Amanda já tem essa carga, essa experiência, eu falei para ela, Amanda, eu preciso e eu quero dar continuidade. A Amanda foi, me deu o curso e deslanchamos, né? E venho trabalhando nisso há mais ou menos 1 ano e meio com a Amanda. E aí foi onde surgiu toda essa questão de trabalhar com a equipe do Dr. Edson. Eu já estava olhando o Dr. Edson muito tempo antes, já procurei para trabalhar junto, já estava dando uma pesquisada, mas como não tinha lá informações de como... Nova ainda, né? Tá contando a verdade aqui para nós. E assim, como a Amanda falou, nós esteticistas queremos sempre agregar na nossa profissão. E trabalhar diretamente com cirurgião, doutor, né? É algo muito rico. E para mim tem sido... As pessoas me perguntam, como que está sendo a experiência lá na clínica? Como que está sendo? Conta aí. E aí eu vou falar, para mim está sendo uma escola. Eu sou muito curiosa, gente. Eu sempre vivo perguntando, sempre vivo xeretando ali, né, doutora? Isso e para mim tem sido uma escola, porque a gente aprende, são pessoas diferentes, são corpos diferentes. A cirurgia é a mesma, mas o processo vai ser bem, bem diferente. Para mim, eu já estava olhando ele, porque eu queria fazer a cirurgia com ele. Através de quem? Através da Amanda. Pelos resultados que ela estava dando. E eu falei, eu quero fazer. Mas jamais imaginei. Então, assim, tenho 3 anos na área e tem sido bem legal. O que eu acho muito interessante é que a Ellen está findando aí toda a parte do curso lá uma faculdade, né, de biomedicina, e o estudo é muito mais profundo, e o que vai permitir mais à frente que ela possa fazer toda a parte de injetáveis, né, e tudo mais, porque outros procedimentos estéticos ela vai contar um pouquinho mais para vocês. Ela sem problema já é formada como esteticista, é permitido. E aí toda essa situação, como é que é? Trabalhando conosco lá, no começo deu um pouquinho de friozinho na barriga? Muito. Ai, doutora, até para mim. Foi bem desafiador. Porque toda mudança, né, ela gera aquela coisa de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aí eu falei, amiga, é isso. Só vai. E Deus mostrou pra ela. Ele tá na frente. O bom, assim, que a Amanda depositou toda a confiança
Vai lá, Ellen. E vocês também, por ter me recebido de braços abertos. E para mim tá sendo incrível. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A Ellen é uma graça, a gente se relacionou muito bem, graças a Deus, muito interessada. Dei muita coisa para ela estudar, fuça aqui, fuça ali, e ela vai, porque assim, a gente tem protocolos, mas às vezes a gente tem algumas coisas a mais que a gente quer que agregue, né? Cada lugar é diferente, apesar de ter uma base. E a Ellen, ela está mostrando totalmente... Doutora, é sobre isso, é sobre ter profissional qualificada na estética. É sobre ter profissional que venha fazer parte de sonhos, né? É sobre ser psicóloga, né? É onde, gente? Como? E como? É até nós, verdade, né? Entre nós, assim... E é sobre isso, gente. Então, assim, eu venho recebendo currículos, tá, doutora? De muitas pessoas querendo fazer parte da minha equipe junto com a clã. Uhum. E eu fico muito feliz, cara, com tudo que está acontecendo, porque eu sei que nosso nome vai bombar cada vez mais. Hoje nós estamos com a Ellen, minha mascotinha, né? Mas tem a Daisy também, que não pode vir hoje porque está operada. Sim. Mas pode ser que daqui a uns meses estamos com mais duas. Sim, com certeza. Então, eu observo muito, gente. Eu tenho um cara de boazinha. Assim, comigo é muito fácil. Eu observo se a pessoa quer crescer. Quer crescer? Vamos voar junto, porque ninguém vai crescer só. E quando a doutora falou... pode me mandar já manda duas. Eu falei, calma, doutora, eu sei quem está indo para aí, eu sei que ela vai dar de conta. E é isso. Por que a Ellen trabalha hoje com a minha equipe? Porque ela mostrou o trabalho dela, ela não é qualquer esteticista, ela é uma esteticista formada, qualificada, e ela quer crescer junto comigo, né, doutora? Eu fico muito feliz com isso. Eu, mais do que nunca, e saber que é uma estudante e que a gente nunca pode parar de estudar. Exatamente. Nunca pode, gente. Cada dia surge coisa nova e mesmo que a gente tenha estudado, tem que relembrar, tem que sedimentar, porque a parte científica, ela nunca vai parar na vida. É porque né? Renova, né, doutora? Os estudos, né? Sempre nós tem que estudar, estética, não pode parar. Nós somos estética avançada. Justamente. Nós trabalhamos hoje com um público que está no mercado, que tem tempo de pesquisar o que está no mercado. Nós não temos... Eles são muito inteligentes e antenados. E aí, com certeza. Existe pessoas no pós-operatório, voltando rapidinho, que eu já vou pedir para a Ellen explicar quais são as diferenças das drenagens, né? Isso daí faz totalmente diferença, gente. Amiga, explica aí quais são os tipos de drenagem. Vou começar falando pela pós-operatória, que é o que a gente tem atuado hoje. O pós-operatório é uma drenagem onde a gente tem movimentos leves. São bem levinhos, por quê? O que tem acontecido no nosso dia a dia? As pacientes, elas vêm, a grande maioria, é muito relativo dor. Umas têm muita dor, outras não. Porém, a gente vai acalmando, fala, são movimentos leves, que elas têm muito medo. Mas vai doer. Nossa, eu sinto muita dor. Falaram pra mim que é terrível o processo. Início, né? Exatamente. E aonde a gente explica e dá essa segurança que não é um movimento forte, são movimentos leves. A gente faz essa drenagem para quê? Evitar ocorrências futuras, como fibrose. Vamos fazer com que esse... Como que eu posso dizer? O procedimento dela, cicatrização, seja bom. O mais confortável possível. Exatamente. A verdade é essa. Tem que ser o mais confortável exatamente. possível. Porque naquele momento, a paciente, ela só vai se queixar de dor e ela está muito ansiosa, doutora, porque ela acha que o resultado vai ser do dia para a noite. Não. Quanto mais drenagem você fizer, não existe quantas drenagens. Gente, drenagem linfática, ela é para você. Exatamente. Tá? Falamos que de início são 10 sessões. Mas cada corpo pede. Eu sempre falo para elas, olha, você vai ver que o seu corpo vai pedir drenagem. Porque tem muito essa questão de inchaço. Então, o processo ainda... Tem corpo que demora 2 meses para a gente conseguir ver o resultado. Então, vai indo.
Então, a gente vai evitando essa questão de edema, de fibrose, tem toda a cicatrização. Então, a gente sempre pede, bebe bastante água, tem uma alimentação boa, porque tudo isso influencia. E outra coisa, nas sessões a gente pesa também, para a gente ver o quanto a drenagem linfática está sendo importante para a sua saúde, né, para a evolução de uma hidrolipo ser bem sucedida, para o resultado ficar legal, porque também, gente, não adianta fazer hidrolipo e não ter acompanhamento para saber o que você pode comer, o que você não pode. Então, nós da área da estética, nós estamos sempre ali falando as dúvidas, porque na maioria das vezes ela não tem como chegar no doutor em várias vezes do dia para ficar perguntando essas coisas. Então, nós somos qualificadas hoje para tirar essas dúvidas que o paciente tenha, tenha dia a dia, né? Posso comer isso? Na verdade, a gente não entra como nutricionista, tá, gente? Deus me livre, e nem podemos. Então, mas em nossa clínica a gente dá toda uma base. Tem um suporte, isso, né? E quando a paciente já vê que tem um perfil de um peso um pouco a mais, ou em termos de ansiedade, com certeza o doutor já indica, né? Para que ela tenha todo um acompanhamento com o nutricionista. Porque o que adianta você se submeter a um tipo de cirurgia dessa, que a sua cabeça vai melhorar muito, você vai se sentir com autoconfiança, certo? Se você não mudar seus hábitos. Então, tudo aquilo que se propôs a um sonho de melhorar, se você não tiver um equilíbrio de ter uma permanência daquele peso, acaba indo por água abaixo. É verdade que eu fiz a hidrolipo no abdômen, daí, por alguns problemas emocionais ou que eu não controlei, acabei exagerando e descontrolei na comida. Naquela região que eu fiz a hidrolipo, vai ganhar menos quantidade de gordura que outras regiões? Sim, é verdade. Por quê? Naquela região que você fez a remoção de tecido gorduroso, você vai ter menos células adiposas, que é de gordura. Consequentemente, onde você tiver mais, você vai engordar mais naquela região. Então, a cirurgia, ela diminui quantidade de tecido gorduroso e de células. Se você engordar, aquela região que você fez a cirurgia, você vai engordar menos. É assim que funciona. O resultado, e elas podem confirmar, toda vez que você faz, logo em seguida você já vê uma diferença, porque você está com a cinta, né? Principalmente quem tem muita parte de abdômen ou culote, dá para ver bastante diferença, mas o inchaço, esse que é um processo de graduação aos poucos, em que vai sendo regredido com o trabalho do pós-operatório. Uma vez que eu conduza de forma incorreta uma drenagem pós-operatória, o que vocês me falam de problemas que podem ocorrer? Então, febre. Se a paciente estiver com febre no dia da drenagem, doutora, sem chance. Porque aí eu vou estar levando risco para a paciente. Concorda que uma vez eu vou pegar aquela aguinha lá, infeccionada, com febre, eu vou estar levando essa infecção para o corpo todo. Então, na verdade, desculpa, eu vou pôr uma observação. Esse líquido que a Amanda está falando é por conta de uma resposta tecidual do processo inflamatório, tá? Tem toda uma locomoção ali de células que fala, gente, atacaram aquele tecido, vamos lá pegar e recuperar. Forma um líquido lá dentro, fora um pouco de líquido no primeiro, segundo dia, que fica por conta ainda do soro. Uma parte se absorve e a outra você fica lá. Não é que está infeccionado, seria, no caso, a inflamação. Se está infeccionado, é infecção, tá? Então, não é que está infeccionado. Infeccionado é bactéria. Por isso que tem toda uma cobertura de antibiótico para não infeccionar. E eu nunca vi
nenhum caso que teve infecção, tá? Com a cirurgia da hidrolipo. Sim, é que eu estou generalizando. Ah, tá, num caso mais grave. Desculpa, é que na região fica mesmo com febre. Sim, aí não é sistêmico o problema. Sim. É que assim, infecção se der, aí seria que acomete todo o corpo. E aí dá febre mesmo. Sim, Sistêmica. é que eu estou falando no pós-operatório de todas as cirurgias, né? Então, pode ser imediato e tardio. Eu acabei não falando o certo. Mas, assim, o que pode acontecer é muitas aquela vezes... região ficar muito avermelhada, muito avermelhada, inchada. E aí vai dar muita dor, né? É isso? Isso. E quando o processo... que a cliente já está mais avançado, a gente prefere nem mexer, doutor. A gente entra em contato com o doutor, né, para falar o que está acontecendo. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer da gente mexer naquela região e, às vezes, por alguma drenagem mal sucedida, eu acabo colocando o paciente em risco, né? Entendi. É que existe, gente, uma possibilidade de formar um seroma. Seroma é uma situação que ocorre, pode ser no dia seguinte, mas é bem próximo, bem pertinho do Na hidrolipo também acontece? Pode. Porque eu nunca peguei paciente do doutor com seroma. Ele fica uma região um pouco flutuante, e quando você aperta naquele local, você vê que é uma bolsinha desse líquido acumulada. Daí tem que pegar e remover esse tecido, desse líquido com uma punção. Mas é assim, muito próximo, assim. Hoje eu fiz a cirurgia e no dia seguinte é visto que tem uma região com acúmulo mais de líquido ali. Aí desse jeito alivia e tudo mais. Entendeu? Então tá. Era uma dúvida também que eu não saberia que hidrolipo daria. Que aí, no caso, sim, aí quem faz o pós-operatório checa. Por isso que também é legal lá na clínica, porque às vezes cria essa dúvida, como eu também muito acompanho e sou da área da saúde, às vezes eu acho até que numa região está mais inchada é caso de puncionar, mas não é. Já vi o doutor falando, não, aqui não, é mesmo um inchaço. Então existe ali uma característica específica que clinicamente você faz palpa naquela região e vê se tem uma flutuação. Clínico, né? Nós que somos da área, uma flutuação para fazer a punção. A gente já consegue ver sem tocar. Isso. Né? É verdade. Então aí, uma vez que não é feito correto essa drenagem, porque existe toda uma ativação a gente tem algumas regiões assim que você ativa, não é isso? Que você vai ativar, que seriam os gânglios linfáticos, para esse líquido ir embora. E durante a drenagem você vai jogando para esses caninhos, como se tivesse aberta a torneirinha, para a pessoa ir eliminando, é isso? E outra questão, doutora, as pacientes acham que está emagrecendo. Na verdade, quando a pessoa faz a hidrolipo, a paciente recebe soro, né? Então, você está emagrecendo, mas no caso você está desinchando, né? Por isso que serve a drenagem linfática, porque a drenagem é apenas para desinchar a cliente, tá? A gente não quebra a gordura localizada em drenagem linfática. Aí já é outro procedimento. É que então, isso ela está falando do pós-operatório. Agora me fala, e aquelas pacientes então que quer evitar de ter celulite, como é que é? Para que serve a drenagem? Então, Ellen, conta aí pra gente. Outro tipo de drenagem, então a gente falou da pós-operatória, que tem bastante inchaço, que vai drenar ajudando esse líquido embora, diminuindo a inflamação, porque quanto mais tempo esse líquido de reação pelo processo inflamatório fica lá, mais dor, mais vermelhidão a pessoa vai sentir. Então, existe uma outra situação, que seria quando, eu quero evitar ter celulite, eu quero evitar de ficar inchada, porque eu acho que o meu corpo acumula bastante líquido. Existe uma drenagem específica para ajudar, que seria outro tipo de drenagem? Então, explica para nós, para sabermos um pouquinho mais. Bom, aí entra a que a gente chama de drenagem convencional, né? Porque a gente diferencia entre drenagem pós-operatória e drenagem convencional, que é onde a cliente ela precisa beber bastante água para ajudar nesse processo. Tem toda a parte de período menstrual,
que é onde tem os hormônios, que nesse período mexe muito com o nosso organismo. Em relação à celulite, a drenagem ela ajuda, por quê? Porque são edemas ali. Então a gente faz esse movimento para estar quebrando esses edemas, para a gente melhorar. Tanto é que a gente fala, tem pacientes que falam para nós, nossa, até a celulite eu percebi que melhorou. Por quê? São edemas. Então a gente está levando ali. Eu costumo dizer que não são caninhos, eu digo que é ralinhos, porque eu estou mandando embora esse líquido. Então eu sempre falo para elas. Então, tem essa melhora nessa questão do edema. Tem toda essa questão de melhorar, né, amiga? Sim, Entendi. sim. A drenagem a linfática, ela voltando, ela não vai quebrar células de gordura. Sim, né? Muitas sim. das vezes as pessoas... Mas ela ajuda a não formar Isso. aquela ondulação ali. E aí, o que seria legal? A pessoa fazer o pós-operatório, aquelas 10 sessões, e depois manter com uma drenagem linfática a cada 15 dias, porque Sim. o seu corpo não vai ter aquele choque de sair da noite pro dia da daí, drenagem. então, daí que eu quero explicar a vocês de que é importante a gente fazer drenagem linfática independente de estar associada à cirurgia ou não. É necessário o pós-cirúrgico, mas depois, ou mesmo que você nunca fez cirurgia, ela vem a agregar e ajudar muito no seu corpo. Eu queria responder uma pergunta aqui que nos fizeram, um teleinternauta fez. Se pessoa fumante pode fazer essa cirurgia de hidrolipo, o que acontece? É um caso de paciente, assim, de certa forma limitado no processo de cicatrização desse tecido. Todo paciente fumante, ele tem uma limitação na resposta celular. Claro, depende do fumante. Eu fumo 2 maços por dia, eu fumo 1 cigarro por dia. Há uma grande diferença. Eu fumo por 10 anos. Não, eu fumo esporadicamente, entendeu? É diferença. Quanto mais fuma e por mais tempo fuma, mais difícil vai ser a cicatrização desse paciente que vai fazer qualquer tipo de cirurgia. Então, o doutor sempre explica que pode ser que na hora da cicatrização possa ocorrer algum tipo na região da pele, algum lugar que não cicatriza tão bem, que fica com alguma manchinha. Então, isso é uma limitação em que o doutor deixa bem ciente ao paciente e nunca ninguém tem bolinha de cristal para saber no final o que vai ocorrer. Mas já é ali um senão para o paciente estar ciente, tá bom? Eu queria perguntar uma coisinha para você, Ellen. Você, com toda essa sua formação, só trabalha na parte de drenagem drenagem linfática, pós-operatória? O que mais você faz? Conta. Não, eu também trabalho com a parte facial. Faço limpeza de pele, faço microagulhamento, peeling. Inclusive, nesse tempo, né, doutora, de inverno, é o momento da gente cuidar da pele, né? Ai, excelente, gente. Maravilhoso. Peeling nessa época. Muito, muito bom. E eu fico feliz porque, com certeza, a Ellen vai crescer com muitos trabalhos lá dentro da clínica. Eu também faço harmonização orofacial e está tudo interligado. E para vocês saberem, nós estamos com um período muito bom, com um valor muito, muito legal da parte de limpeza de pele que a Ellen vai poder atender quem estiver interessado. No nosso WhatsApp seria o 943520640. Pode entrar em contato conosco. Eu queria então, Ellen, vou mostrar um vídeo então, Claro. Da Ellen fazendo uma limpeza de pele.
Bom, pessoal, olha aí, ó, vocês viram um procedimento feito lá na nossa clínica e a gente vai acabar encerrando por aqui esse segundo bloco e queria saber se você tem mais algum recadinho rapidinho aí para os nossos teleinternautas. Doutora, qual que é a melhor época para estar fazendo a hidrolipo? Gente, certamente o melhor momento é no inverno, outono e inverno, porque tem que usar cinta. E a cinta é uma coisa que no calor ela judia da gente. Então, melhor fase, quem tiver interessado, entre em contato conosco. Gente, a hora é agora. Vamos virar Barbie. É isso aí. Olha, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigada. Vou Obrigada, querer doutora. certamente convidá-las para agregar e trazer mais informações, porque informação que não falta, né? Exatamente. Para vocês todos aí estarem interessados. Quem quiser, entre em contato no nosso WhatsApp, liga para nós, marca lá e pergunte pelo nosso Instagram, que a gente está à disposição. Eu vou falar no terceiro bloco sobre o aparelho Ultraformer, que é rejuvenescimento facial. Nos aguarde, um grande beijo e até daqui a pouquinho. É isso. Assim caminha.
Olá, voltamos de novo aqui, bloco 3. Agora eu vou falar sobre muita coisa aqui sobre o aparelho Ultraformer. Você sabe o que é? Eu, na verdade, já tenho outros programas em que falei sobre esse aparelho. Esse aparelho, lá na Clínica Clan, ele vem em média umas 2 vezes ao ano, porque ele acaba tendo todo o envolvimento, todo assim um custo alto para vir, só que o resultado dele é maravilhoso. E aí eu preciso montar sempre um grupo fechado para justificar e dizer, aparelho, vem para a gente deixar essa moçada muito linda. O aparelho Ultraformer, ele traz rejuvenescimento na pele. Eu sou especialista em harmonização orofacial. Você conhece, Amanda? Ouviu falar? Eu já ouvi falar, doutora. É um tratamento bem específico, né? E ela está sendo muito bem aceito pelas pessoas. Ela é muito interessante pelos resultados e eu até vou mostrar como funciona. Então, assim, o aparelho, até quero que mostre, por favor, uma foto do aparelho para nós, que vocês vão entender. Aqui, ó. Ele tem 3 pilares de atuação comprovados. Então, vamos lá. Ó, esse é o tipo do aparelho, bem moderninho, né, gente? E ele é um ultrassom micro e macro focado, quer dizer, ele atinge a parte da nossa pele em pequenas regiões e maiores regiões e em profundidades diferentes. Então, ele faz um tipo de lifting na face, tipo, dá uma esticada, porque ele estimula colágeno. Então, você não tem corte, dor, na maior parte não tem, mas é verdade, porque eu já fiz e estou no 5º grupo agora para formar com o aparelho Ultraformer que vem lá na clínica, que eu senti em alguns pontinhos, tipo um beliscãozinho, gente, tá? Então, essa é a ponteira e ela é passada, e como minha área de orofacial, eu trago esse aparelho para ser trabalhado na parte do rosto, tá? Então, normalmente a gente atua na face toda e vai até a parte de papada. Vamos ver uma outra foto. Deixa eu ver se... Dá uma sequência, por favor. Esse aparelho, ele trabalha como ultrassom e tem as ponteiras mais profundas. E aí ela vai trabalhar desde a parte de um estímulo lá no músculo, como na parte média da face e a parte superficial. Não tem coisa melhor que estimular a pele nesses 3 níveis de profundidade. Então, olha lá, ó, o aparelho está sendo passado na face do paciente. Doutora, existe alguma contraindicação? Então, a contraindicação para casos onde o paciente tem uma pele muito flácida, muito. Daí qual que é a indicação? Fazer a cirurgia plástica, remoção de pele. Não vai dar para fazer milagre, né? Em casos de gestantes, que não pode. Em casos onde você tem alguma doença e feridas que acometem na região da face, não é possível. Então, tem algumas limitações, lógico. Sua saúde tem que estar bem, né? Porque aí você não pode estar com uma resposta que vai ser estimulado o seu rosto lá dentro, que a gente não enxerga, porque ele também causa um pouquinho de inflamação, de certa forma mais profunda, média e superficial, para que faça com que as nossas células que produzem colágeno e elastina produzam mais. E essa pele, que eu estico lá longe aqui, depois de aplicado e passado uns 3 meses, eu vou pegar na minha pele e vejo que ela está bem mais durinha, tá? Eu gostaria que passasse o vídeo, por favor. Então, vocês já viram a paciente que aplicando o aparelho. E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do Ultraformer.
Esse aparelho, então, ele é aplicado em toda a face, tá? E aí, olha só, ele causa uma melhora toda do tipo de pele. E aqui tem a camada da pele, em que tem as ponteiras, e ele vai causar estímulo, ó. Parte mais superficial. Aí vem outra ponteira com uma ação de ultrassom mais profunda, que seria a média, e uma outra na camada de gordura, tá certo? Então, vejam esse estímulo todo que é feito nessa camada. Então, aqui é o colágeno que está quebrado. Ele vem, estimula, traz células novas que vão proliferar e trazer colágeno e elastina. E aí essa pele vai se reorganizar, ficar com mais brilho, mais viço e mais durinha. Isso eu acho uma proposta muito, muito boa, né? E aí pode ser feito aí empapada, pescoço, no colo, entendeu? Para o corpo também serve, porém a gente trabalha mesmo na parte da face. Vai estar conosco aí esse aparelho na metade de junho, lá para meados de 15 de junho. Se você estiver interessada, entre em contato conosco, tá? Indicação, eu falei contraindicação. Qual que é a indicação? Pacientes acima de 40 anos, para cima, mas pode ser pacientes mais jovens? Pode. Hoje mesmo eu fiz uma avaliação numa paciente de 31 anos. O que aconteceu com ela? Ela emagreceu 13 quilos. O que aconteceu com a face? Corpo maravilhoso e o rosto, infelizmente, perdeu muito suporte, tá? E aí a pele ficou muito, muito flácida. Está indicado esse aparelho? Super indicado, tá? Muito indicado. E, é claro, a resposta celular, ela está relacionada totalmente, gente, com o que você come dia a dia. E isso, olha, eu estou falando e quero salientar aqui muito veementemente. Tanto serve essas orientações como esse estímulo de face, como estímulo de pele. E aí entra a hidrolipo. Eu não estou traumatizando a pele lá na região da hidrolipo. Eu também não vou dar um estímulo e um trauma na face. Como a Amanda disse, tá tudo relacionado. Tomar bastante água, ter uma alimentação correta, não comer muita carne vermelha, comer bastante legumes, mais carne branca. E a parte de alimentação, de comer muito carboidrato e doces. Sabe o que isso faz? Destrói nosso colágeno. Envelhece, não é, Amanda? Envelhece as células, né? É um perigo. Envelhece. O colágeno é o que nós queremos. E aí, essa glicose a mais que a gente tem, que pão, massas, doces vão fazer com que quebre o colágeno. O termo chama colagenase, tá? E é isso que a gente não quer, não pode, tá? Então a gente orienta. Tenha uma vida mais saudável, mas principalmente durante o período pós-cirúrgico de hidrolipo, ou que vai fazer o ultraforme para o rosto, ou que você esteja fazendo um tratamento de estímulos na sua face, seja regrado. É lógico, não vou dizer, não beba nenhum álcool, não coma nenhum doce. Aí já é demais, né, Amanda? Não, aí... Nem eu aguento isso, nem eu aguento. Se a minha cliente chegar lá e eu falar isso, aí que ela vai ficar nervosa e aí que ela vai comer. Eu falo por mim, porque tudo que é proibido é gostoso, né? Então, só que as células, elas respondem conforme o que você tem no seu corpo, tá? Funciona dessa forma. Então, pode suplementar com vitaminas, sais minerais, vitamina A, E, B, B16, B6. Pode suplementar com zinco, cálcio, silício, magnésio. É super interessante também tomar colágeno principal e o melhor, que é o Verisol. Maravilhoso. Você vai ajudar as suas células no momento que elas estão precisando disso, agir naquele momento. Teve paciente que me perguntou essa semana mesmo: ai, doutor, eu tomo tanto tempo colágeno Verisol, mas parece que não faz nada. Ele, gente, atua, ajuda no cabelo, nas unhas, na pele, mas ele vai atuar melhor quando você tiver um trauma
e que lá tiver toda aquela mobilização dentro do processo inflamatório, que vem células diferentes, fazer um tecido novo. Aí é a hora que este colágeno vai ter todo o processo dele para ser reabsorvido e utilizado para formar um tecido mais viscoso, com mais elasticidade. Tá? Entendam, nós somos um só. A pele que você tem no rosto, você tem no resto do corpo. Então, essa parte de cicatrização e reparação, com sucesso maior ou não, tanto esse aparelho para a pele de rosto, como do resto da sua pele, está tudo interligado. Nós somos um só, tá? E esse aparelho, quantas vezes eu tenho que fazer por ano, como é que é? É uma sessão que você faz, uma média de 1h30 por aí, dependendo, se você quiser mais áreas, pode demorar 1h40, e vai ser uma vez ao ano. Claro, se vier um paciente que tem uma pele mais envelhecida, mais prejudicada, aí tem que ser a cada 6 meses, né? A gente tem que ser realista e não vender um fake, né? Numa coisa falsa, em que o paciente vai achar que vai fazer aquela maravilha e depois vai nos culpar de falar, você não me disse, não era assim, não deu, não caiu num milagre, não criou milagre. Então, não é assim, né? Mas o que vocês têm que entender é que a gente vai envelhecendo e a pele vai caindo. Eu brinco, viu, Amanda? Sabe que eu brinco e falo, pessoal, que a gente tá derretendo. Sabe aquela cara do pânico lá do chorão, assim? Tudo derretido? Meu Deus. Nós somos isso. E digo mais, pior. Quando começa o climatério e depois vem a menopausa. Seus hormônios vão ficar todos malucos e aí o metabolismo seu do corpo fica todo um terror e aí é ladeira abaixo mesmo. Doutora, esse tratamento é indicado para uma paciente nova, de idade, 20 anos, 25? Gente, não tem necessidade. Mas depende muito da qualidade da pele. Que nem eu disse, 31 anos, como a paciente que eu vi hoje, é precoce. 20, mais precoce ainda, porque ela está à flor da pele, tem toda uma produção de circulação, de diferenciação de circulação sanguínea, diferenciação celular, maravilhoso. Mas também é aquilo, se fuma desde os 15 anos, se é álcool direto, uma vida totalmente uma coisa tudo maluca, totalmente fora, quer dizer, fuma, bebe muito álcool, isso tudo vai fazer envelhecer muito mais. Fumar, tomar muito álcool, comer muito doce, carboidrato, isso tudo faz a pessoa não ter uma alimentação boa, isso vai envelhecer e deixar a pessoa cada vez mais flácida muito rapidamente. Então, não é comum dizer que um paciente aos 30 anos seja interessante, exemplo, fazer um tipo de aparelho desse. Mas, nesse caso dessa paciente, sim, fora esses outros hábitos maléficos que a pessoa pode ter e que aí faz ela envelhecer muito mais rápido. Mas, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem sempre que atuar com algum tipo de prevenção ou algum procedimento em que você faça, se você quiser, que isso, né, que você seja uma pessoa com mais idade, mas que aparente menos idade. Porque se a gente for comparar, né, Amanda, com os pacientes mais antigos, as pessoas mais antigas, minha avó, sei lá, com 60 anos, parecia hoje que seria de 80. Aliás, hoje tem pacientes de 70 que eu juro de pé junto que nunca na vida que teria 70 anos, né? Por todas essas possibilidades que hoje a gente tem de fazer um tratamento de prevenção mais precoce para que você dificulte e que você renove células para não ter esse envelhecimento mais precoce. Eu gostaria que vocês vissem, por favor, as fotos com os nossos resultados lá de algumas pacientes da nossa clínica. Por favor, olha só, eu mesma aqui, ó. De azulzinho, foi antes de fazer, depois logo que fez, pode ver que o meu corpo não tá meu rosto não está todo
marcado, nem vermelho, nada disso. E aqui esse resultado depois de 3 meses, é onde a gente tem. Então vocês verifiquem que parece que deu uma esticada, né? Que levou a pele assim, escondeu em algum lugar, mas não é esse estímulo daquilo que eu falei para vocês, em que a pele vai ficar mais rígida e vai evitar de começar a formar aquele bigode chinês. Então, olha essa pessoa. O rosto parece que fica mais magrinho, gente, de verdade, tá? Eu vejo uma diferença muito boa também nessa paciente. Tem uma outra paciente também que eu quero mostrar a vocês. Então, as pacientes ficam felizes. Não é aquela magia, né? Mas isso tudo faz diferença, porque você vai fazendo a cada ano e você vai evitando esse processo de envelhecimento. Porque como a gente derrete de verdade, a gente tem aquela marca que vai aparecendo do bigode chinês, vai tendo aquela marca da marionete, do bulldog. Então tudo isso vai agindo de uma forma que todo mundo não quer, né? Eu quero convidar vocês, então, mais uma vez, esse aparelho, se vocês estiverem interessados, lá na nossa clínica, há uma data prévia para nos procurar, dia 15/6, eu creio que é uma quarta-feira, vai ficar o dia inteiro lá o aparelho. Entre em contato conosco, tá? Na Clínica Clã, e o WhatsApp nosso é 94-352-0640. Eu gostaria de passar mais um vídeo para vocês sobre esse tipo de aparelho, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, ele dá, sim, uma tracionada na região dos olhos. Bichectomia seria essa tração um pouco da região da bochecha, a papada, por meio do estímulo do colágeno. E ele serve para a parte facial e corporal também. O contorno da mandíbula também, né? Porque com o tempo a gente acaba ficando pescoço e parte do rosto tudo igual, e aí isso envelhece a gente, não é interessante. Por isso que eu sempre indico, da parte da face até a papada, é excelente para dar todo um contexto geral diferenciado. Amanda, gostou? Nossa, doutora, já quero. Tem desconto para mim? Olha, nós estamos com um preço super legal, muito legal. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. A Ellie já teve que ir embora, mandou um beijão para todo mundo. E eu gostaria de convidá-la outras vezes para participar do nosso programa, tá? Sim. E por enquanto é só, gente. Muito mais a semana... o mês que vem, tá? Para poder trazer informações. Até se vocês quiserem algum assunto específico, sugiram lá no nosso Insta, por favor, que é @clãsaúde. Eu quero agradecer muitíssimo, maravilhosamente aqui a quem nos recepciona tanto, que é a Liliana, a emissora Up TV, toda a equipe que sempre com muito carinho nos acolhe. E muito obrigada a vocês por compartilhar conosco nesse programa, tá? Um grande beijo e quero dizer mais. Esse programa fica sempre lá dentro do YouTube, no emissora Up TV. Vocês podem ver o assunto que vocês desejarem. É um link, vocês entram lá e aí vocês podem captar todas essas mensagens a qualquer momento, tá bom? Um grande beijo, tudo de bom para vocês. Doutora, muito obrigada por esse convite, tá bom? Espero, estar aqui novamente. E é isso, meninas. A gente aguarda vocês nos pós-operatório, tá bom? Fiquem com Deus e obrigada. Isso mesmo. Grande beijo. Até mais. Tudo de bom.